Bom dia, meus amigos. É com muito prazer que vamos dar início a esta oração da manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos juntos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oferecimento do dia. Adoro-vos, ó meu Deus. Amo-vos de todo o meu coração. Agradeço-vos porque me criastes, porque me tornastes cristão, porque me conservastes a vida. Ofereço-vos o dia de hoje, que todas as nossas ações correspondam à vossa vontade e que nós façamos tudo para a glória de Deus e para a paz dos homens. Neste dia de hoje, Senhor, livrai-nos do pecado, livrai-nos do perigo, livrai-nos de todo o mal. Que a vossa graça, que a vossa bênção, que a vossa luz e presença permaneça conosco neste dia e com todos aqueles que passarem por este momento de oração. Que assim seja. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, vamos pedir a Deus a revelação da sua palavra a nós, para que ela nos dê direção, nos mostre o caminho a qual nós devemos percorrer neste dia de hoje. A palavra de Deus nos revelada nesta manhã está em Ezequiel, capítulo 26, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus a nós: Assim diz o Senhor Javé para Tiro: as ilhas tremerão com o estrondo da sua queda, o gemido de seus feridos e a morte violenta dos que aí tombarão. Meu irmão e minha irmã, esta é a palavra de Deus nos revelada nesta manhã. Vamos refletir um pouquinho sobre essa palavra de Deus. Palavra de Deus onde ele abre um diálogo com Tiro e ele faz uma previsão. Ele prevê a queda de Tiro e ele prevê que as ilhas, aquilo que está ao redor, também tremerão. Cabe uma reflexão e uma pergunta a nós. O que levamos deste mundo? É uma pergunta que poucos gostam de responder, até porque nós vivemos os prazeres que o mundo nos oferece a todo instante. Nós vivemos a luta pelo ter, pelo poder, e nós vamos saboreando tudo isso em nossa vida. E muitos de nós ficamos iludidos com o ter, com o poder, com o prazer. Coisas que o mundo vai nos oferecendo. Percebemos aqui um grande alerta que Deus faz a Tiro. Deus alerta a queda dele, Deus alerta a morte, Deus alerta que as ilhas tremerão, que as pessoas em volta haverão de gemer. Perceba, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes eu e você fomos e somos ilhas. Quantos de nós já não perdemos entes queridos, amigos estimados, pessoas amadas? Quantos de nós já não fomos como uma ilha que, perante a perda de um ente querido, de uma pessoa amada, estimada, trememos, gememos e choramos a partida de uma pessoa a qual gostávamos tanto? E cabe a nós uma reflexão desta partida, o que aprendemos com isto? O que levamos deste mundo? Eu tenho total certeza que deste mundo, as boas ações, as quais nós fazemos às pessoas, elas poderão nos ajudar lá no juízo final, lá no julgamento final. E as ações que eventualmente não são positivas, muitas vezes ferimos pessoas, machucamos pessoas,
elas poderão ser alvo de condenação. Isso é muito claro na palavra de Deus. Não exatamente nessa revelação de hoje, mas numa sequência. Lá em Juízo Final. Tudo que fizestes aos menores dos meus, foi a mim quem fizestes. Disse um dia Jesus Cristo a nós. E hoje nós temos um alerta de Deus às nossas vidas. Alerta de Deus a Tiro, que é o nosso exemplo nesta manhã. Um exemplo e um chamado. Um chamado para nos atentarmos à forma pela qual estamos optando por viver neste mundo. Porque Tiro foi avisado por Deus. Foi avisado do estrondo, foi avisado da queda, foi avisado que as ilhas, ou seja, as coisas que estavam à sua volta, as pessoas que estavam à sua volta, elas tremeriam, elas gemeriam a sua queda. Perceba, meu irmão e minha irmã, que é muito importante neste mundo. E quando eu falo neste mundo, nós não precisamos imaginar um mundo tão grande, tão vasto. Um mundo ao qual você vive e eu vivo. Lá no ambiente do meu trabalho, lá no ambiente da minha casa, lá no ambiente junto aos meus amigos, lá junto à minha comunidade, à minha escola, ao meu clube. É nesses locais aos quais nós vivemos que nós podemos praticar boas ações. É lá que podemos perdoar mais, ser mais compreensivo com as pessoas, ajudar mais as pessoas ao invés de criticá-las, perceber alguém com uma dificuldade e sem que a pessoa peça, nos voluntariarmos a ajudarmos. É nesses locais aos quais nós vivemos, neste mundo ao qual nós vivemos, que nós podemos praticar boas ações. Tiro, comparado a um navio de luxo, que vivia o comércio e que termina com o naufrágio. Perceba a visão crítica de Deus a Tiro sobre o materialismo, sobre o consumismo, sobre o enriquecimento que cada vez mais atingia o coração deles à época. E é exatamente esse chamamento de atenção que Deus nos faz. Claro que nós queremos ter uma boa vida, claro que nós lutamos por isso, para ter um bom veículo de locomoção, para ter um bom alimento em nossa mesa, para ter um bom cobertor quando temos frio. Claro que nós lutamos por tudo isso, mas isso não pode ser a base, o objetivo, o foco da nossa vida. Precisamos praticar boas ações nos locais onde estamos. Precisamos aprender como ilhas que tremem com a partida de entes queridos que deixam tudo e não levam nada dessa vida para o outro mundo, para a vida eterna. Precisamos aprender com as coisas que vão acontecer à nossa volta. E precisamos focar em nossa vida para termos boas ações cada dia que Deus permitir que nós tenhamos mais um dia de vida. É mais uma oportunidade de abraçarmos aquele que precisa de um abraço, de acolhermos aquele que precisa ser acolhido, de olhar com olhos generosos aqueles que mais precisam da nossa ajuda. E muitas dessas pessoas, digo com muita consciência a vocês, meu irmão e minha irmã, são aqueles que estão mais próximos de nós. Talvez um filho, uma filha, talvez um esposo, uma esposa,
talvez um neto, talvez um pai, talvez uma mãe. São essas pessoas que muitas vezes estão precisando tanto de nós e muitas vezes nós não estamos prontos para servi-los. E olha que às vezes nós precisamos somente ouvir e mesmo assim estamos de ouvido fechado em alguns instantes. Portanto, meu irmão e minha irmã, que neste dia, que nesta manhã, que esta palavra de Deus nos revelada permita a nós refletirmos desta vida a qual nós estamos acordando, lutando, buscando o que levaremos. Se as boas ações, elas podem nos ajudar lá na frente, a hora que não estivermos mais neste mundo, após nossa morte, que nós possamos, portanto, nesse dia de hoje, praticarmos boas ações. E para sermos um pouquinho melhor que ontem, podemos tentar, neste dia de hoje, perceber alguém precisando da nossa ajuda. E quando eu digo da nossa ajuda, não é simplesmente pegar algo e dar à pessoa. Muitas vezes é da nossa atenção, é do nosso carinho, é do nosso ouvir. Se percebemos alguém precisando de nós, se percebemos que alguém precisa que nós o escutemos, nos coloquemos a escutar a pessoa, a ajudar as pessoas. Porque temos juntos praticar pelo menos uma única ação boa neste dia de hoje. E eu tenho certeza que isso já valerá muito a pena para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Meu irmão e minha irmã, nesta manhã, convido você a colocar junto a Jesus Cristo toda a sua gratidão. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nossa família. Obrigado por nosso lar, por nossa casa. Obrigado por preparar nesta manhã, este dia a nós. Obrigado pelo alimento que temos, pelo cobertor que temos quando temos frio, pela mesa que temos para colocar o nosso alimento. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas que Tu tem feito em nossa vida, pela proteção diária, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por nos dar direção neste dia de hoje, revelando a Tua palavra a nós. Acolha, Senhor Jesus Cristo, nosso mais sincero, muito obrigado, Senhor. Nossa mais sincera gratidão a Ti. Amém? Amém, meu irmão e minha irmã. Desejo a todos um abençoado dia, que nós possamos, portanto, a partir desse dia de hoje, aliás, neste dia de hoje, praticarmos uma boa ação, para sermos um pouquinho melhor do que ontem. Que Deus o abençoe, um santo dia a todos vocês.